Olá, seja bem-vindo ao canal Jovens no Altar. Comprometido com a palavra de Deus, vamos alcançar milhares de jovens. Se inscreva e compartilhe. Efésios, seu capítulo de número 6, versículo de número 10. Quem achou, diz amém. Assim está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer firme. Portanto, permaneceis firmes, tendo cingido os vossos ombros da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés com a firmeza do fundamento do evangelho da paz. Além disso, tendo tomado o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, por meio de toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Assente no seu lugar, louvando a Deus, exaltando ao Senhor por sua bondade. Eu gosto deste texto aqui de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, porque ele retrata uma realidade da igreja, que é uma realidade de uma batalha espiritual. Sabemos que a igreja vive em uma constante batalha contra o império das trevas. E de certa forma, e com certeza, nós não venceremos essas batalhas com armas naturais, com armas humanas, porque as nossas capacidades não são o suficiente fortes para travar uma batalha de tamanha magnitude. E aqui no capítulo de número 6, no verso de número 10, o apóstolo Paulo nos apresenta essas ferramentas que são poderosas em Deus para nos orientar com relação a vencer essa batalha espiritual. Ele deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra hostes espirituais do mal que atua na região celeste. Sendo assim, é a armadura de Deus que nos dá condições de vencermos essa batalha. Só que o que me chama a atenção, e é interessante, é que aqui no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo vai começar com uma locução adverbial de conclusão. Ele vai iniciar dizendo, quanto ao mais. Quando se coloca essa locução, o apóstolo Paulo está deixando claro que aquilo que ele vai ensinar, a partir do versículo de número 10, do capítulo 6, não tem como ser compreendido sem entender o que ele vem ensinando nos capítulos anteriores. Que, na verdade, essa batalha, ela será uma batalha de conclusão, depois de termos observado tudo aquilo que ele vem ensinando nos capítulos posteriores. E fica bem claro que Paulo ele vem ensinando, sobretudo nessa carta conhecida como a epístola principal da eclesiologia, que nos ensina a função da igreja no mundo. Essa carta é tão poderosa que ela vai nos ensinar como o corpo místico de Cristo se apresenta no mundo. Para trazer essa palavra tão poderosa, já no capítulo 1, Paulo deixa revelado a grandeza e o propósito de Deus em Cristo. Paulo deixa bem claro que essa igreja só é fundamentada porque através de Cristo Deus uniu judeus e gentios e nos tornou um só povo. Assim como na aliança antiga, lá no Antigo Testamento,
quando o Senhor fundamentou Israel, ele tinha por objetivo pregar Deus às nações. O objetivo de Deus com a nação judaica é que os povos conhecessem esse Deus poderoso. Como a humanidade se perdeu do propósito, Deus levanta a nação judaica com o objetivo de apresentar este Deus poderoso, esse Deus que resgata, este Deus que cuida, esse Deus que é um Deus todo-poderoso. Contudo, através dessa nação, o Senhor também tinha por objetivo manifestar o seu plano também aos gentios. No capítulo 1, Paulo já deixa isso bem claro, que Deus, numa questão poderosíssima, ele une esses dois povos, judeu de um lado, gentil do outro lado, e Deus fundamenta um só povo, esse povo conhecido como igreja. E Paulo deixa bem claro que o propósito de Deus em Cristo é montar uma família que o sangue é vertido através do sangue de Cristo, uma família poderosa porque a presença de Deus habita nela, uma família tão poderosa que o que direciona ela já não são mais as leis, os princípios, os rigores da lei antiga, mas agora é a presença de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o pão para o faminto, é água para o sedento, aquele que é o caminho para o perdido, companhia para aquele que é solitário, aquele que é o verbo de Deus encarnado. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo revela aquilo que para nós é a essência principal do Evangelho, quando ele revela que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos amou de uma forma tão poderosa que Ele nos deu vida juntamente com Ele. Já não andamos mais segundo o curso deste mundo, segundo os filhos, segundo o Espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Mas hoje nós somos vivos, vivificados pelo sangue de Cristo Jesus que habita em nós. A morte já não impera mais em nós. Aquele que era alcoólatra já não é mais alcoólatra, aquele que mentia já não mente mais, aquele que estava perdido foi encontrado pela cruz de Cristo e pelo seu sangue. Estamos reunidos aqui porque o sangue de Cristo nos vivificou, o sangue de Cristo nos alcançou. Estamos aqui hoje presente porque esse amor poderoso é o amor que nos resgata, e só quem é grato por isso glorifique ao Senhor, porque Ele tem resgatado a tua vida. Antes de apresentar a batalha, Paulo precisa deixar claro quem eu era e quem eu me tornei. Essa batalha não é uma batalha de pessoas mortas. Essa batalha não é uma batalha de vivos mortos. Essa batalha é uma batalha de quem está vivo no corpo, mas isso também está vivo no Espírito, que já morreu por mundo, já morreu por pecado, e hoje o sangue de Cristo, hoje o Espírito Santo de Deus é que gera vida poderosa em nós, é essa força que habita em você. Não dá para falar de guerra espiritual sem antes lembrarmos que nós estamos vivificados em Cristo. Só que Paulo continua a apresentação dessa carta poderosa. Porque antes da batalha espiritual, agora do capítulo de número 3 ao capítulo de número 4, Paulo vem expressando como essa igreja se manifesta no mundo. A nossa batalha espiritual não se dá quando eu levanto as mãos em oração. A batalha espiritual da igreja não se dá quando ela entra em um propósito de oração e jejum. A batalha espiritual não se dá quando eu repreendo alguém possesso pelos espíritos imundos. A batalha espiritual se dá quando a igreja
Esse corpo de Cristo se propõe manifestar nesse mundo segundo os princípios e valores que o Evangelho nos direciona. O que Paulo está ensinando a essa igreja é que nessa nação de Éfeso, neste povo, onde a idolatria à deusa Diana, a busca pela idolatria aos outros deuses, essa batalha se daria pela manifestação viva da igreja na terra. O inimigo não quer que você viva a vida em Cristo, porque ele sabe que a sua postura é uma ferramenta contra o império das trevas. Quando o inimigo levanta uma ideologia em qualquer ambiente e tem um crente fervoroso ali, ele sabe que tem guerra imposta. Quando vem novos fundamentos, vem novos sofismas, e você com o conhecimento e como igreja se manifesta, a guerra espiritual está imposta. O inimigo quer calar a igreja, mas essa igreja viva, aonde está, é uma manifestação do reino de Deus, e você é parte deste corpo poderoso. O que Paulo está ensinando antes de chegar no verso 10 do capítulo 6 é que essa igreja já está em guerra. Porque agora ele vem apresentando, isso é lindo nessa carta, que o evangelho poderoso desse corpo místico de Cristo se manifesta na minha vida, nas minhas obrigações diárias. Por isso ele vem mostrando, você esposo, vem comigo. Quando você é um bom esposo, você representa Jesus. Nessa função exercida, segundo os princípios da palavra, você já está manifestando uma guerra espiritual. Ser um bom esposo aqui nessa carta não é só uma questão civil, não é só uma questão cultural e social. Se tornar um bom esposo, segundo essa carta, é fazer da minha vida uma manifestação do evangelho aqui pregado. A igreja se manifesta em guerra espiritual no exercício das suas responsabilidades sociais. Então você, marido, é um bom marido, está ensinando o evangelho. Você, esposa, sendo uma boa esposa, representa a igreja. Essa relação funcional e precisa é uma pregação do evangelho. Você, filho, quando vive a função de filho, a carta aos Efésios, conforme os princípios que o evangelho prega, você está manifestando uma guerra espiritual contra as hostes espirituais da maldade. A igreja nas suas manifestações sociais. Aí Paulo vem ampliando mais, que ele não para. Você, patrão, quando você é um bom patrão, no seu exercício você está manifestando a igreja. Você é funcionário, quando você pratica um bom exercício, você está manifestando a igreja. Porque viver a igreja neste ambiente favorável é algo muito tranquilo. Mas nesse ambiente favorável alcançamos força para manifestar o evangelho lá fora. E é para isso que Deus levantou essa igreja poderosa para saquear o inferno e revelar o reino de Deus através da nossa vida. Ele vem ensinando isso, e nessa manifestação a guerra espiritual está imposta. Deixa eu pregar. Aí Paulo começa.
Depois que eu manifestei o propósito de Deus em Cristo, manifestei que vocês estavam mortos como gentil, mas eu vivifiquei vocês, Cristo falando, Deus falando. E vocês manifestam o evangelho através das obrigações sociais. Eu posso aprofundar nos princípios da guerra espiritual. Por isso aqui ele vai dizer, quanto ao mais. Não dá para guerrear com essas ferramentas sem praticar o que está escrito posteriormente. Mas praticando posteriormente, aí Paulo vem. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Observe que esse sede fortalecido é um agente ativo. O processo de fortalecimento da igreja não se dá na passividade. Deus não usa crente parado, crente sem movimento. Deus usa crente em movimento que está direcionando-se para onde Ele se revela. Deus te traz aqui hoje para te sacudir. Deus te traz hoje aqui para te movimentar. Eu estou no lugar certo, é você que se direciona para onde eu me revelo. É você que vem buscar essa força, e essa força está disponível a você. E só quem quer, levante a mão, adora e glorifica. Fortaleça-te. Oh, aleluia. Chegou alguém aqui hoje que talvez não está tão forte, mas Deus te fala hoje, fortaleça-te. Você que está meio parado, meio estacionado, Deus te chama hoje, fortaleça-te. Eu não saí do lugar, Deus dizendo a você aonde eu deveria estar, porque eu sempre estou no lugar certo. É você que por diversas vezes se distanciou do lugar da minha presença. Então vem para cá de novo. Vem para o lugar onde eu me revelo. Fortaleça-te. Aleluia. Ministérios que estão mais ou menos, Deus vai fortalecer. Ministérios que estão estacionados, Deus vai fortalecer. Pessoas que estão paradas há anos, Deus te chama aqui nessa segunda-feira para te dizer, fortaleça-te, eu vou renovar você, vou te levantar, vai voltar a fazer a obra, fortaleça-te. Alabante, calamandacácia, fortaleça-te. Só que não é esse fortaleça-te. Talvez pode trazer uma conotação de altivez humana. Eu fortalecendo a mim mesmo. Olha aqui. Essa força aqui, diploma não produz. Essa força aqui, conhecimento humano não produz. Essa força aqui, experiência física não produz. Essa força aqui, nada que é humano é capaz de produzir. Por isso ele fala, fortaleça-te no Senhor. A força que vai mobilizar vocês, obreiro, vem de Deus. Aquela situação complexa de resolver, você não sabe o que fazer. É Deus que vai ser o seu recurso. Está complicado, não sabe o que fazer. A força que vem de Deus vai mobilizar. Por isso a igreja é forte. As nossas armas não são armas naturais, são armas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza. Fortaleça-te no Senhor. Por que é bom fortalecer no Senhor? Olha aqui para mim.
fortalecer no Senhor e faz ter acesso a uma dispensa inesgotável. Se você precisar, a dispensa tem. Eu não sei qual é o seu limite, vida natural, vida física, ministério. Mas uma certeza eu tenho pelo Deus que eu prego em nome dele aqui hoje. A dispensa dele tem o que você precisa. E ela não é aberta por mérito humano, é graça. A graça poderosa dele te dá acesso a essa dispensa inesgotável. Se você está fraco, essa dispensa tem força. Se você está sem recurso, essa dispensa é o recurso. Eu não sei o que você precisa. A dispensa inesgotável do Senhor está aberta a você pela graça. Por isso o crente é tão familiarizado com o impossível. Por isso o crente verdadeiro, ele não vai titubear diante do impossível. A dispensa inesgotável do Senhor te dá acesso ao impossível. Tu não vem essa noite aqui só para preencher um tempo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, o seu recurso está disponível. Bate que vai abrir, pede que vai receber. Quem está comigo, adore e glorifique. A dispensa está disponível. Oh, aleluia, que presença gloriosa. Essa presença e a dispensa dele aberta, trazendo poder, renovo. Tem batismo aqui hoje, tem renovo, tem glória. A dispensa inesgotável está aberta. Oh, alabante, calabadacaia da gácia. Olha aí, ó Deus respondendo corações contritos aqui hoje. Ó Deus derramando poder em ministérios parados aqui hoje. Ó Deus reativando o ministério de forma poderosa aqui hoje. Tu veio aqui buscar e a dispensa está aberta. Venha para cá, receba o que o Senhor tem para ti. Toda vez que a igreja chega num limite, a dispensa inesgotável de Deus se abre de uma forma abundante. Todas as vezes que a igreja precisou, Deus abriu a dispensa. Se é morte, ele ressuscita. Se é enfermidade, ele a cura certa. Se é perseguição, ele faz da perseguição um combustível para o crescimento. Se é falta de força, ele fortalece. Se é falta de visão, tem discernimento. Se é falta de conhecimento, o Espírito dotador de conhecimento gera. Eu não sei o que você está precisando, mas esse Espírito está fluindo aqui essa noite e ele vai tocar em ti, vai fortalecer você. Aleluia! Essa dispensa é tão poderosa, eu poderia dar vários exemplos, mas eu cito um. Igreja levantada precisa pregar o evangelho. Lá em Babel, Deus confunde as línguas, para que o intento do coração do povo não seja bem sucedido e vá adiante. Igreja primitiva tem que pregar o evangelho.
E quando estou pregando entre os judeus, na nossa própria língua, está tranquilo. Chega um momento que a língua se torna um problema. Poderia pensar assim, acabou a pregação do evangelho. Aí no dia de Pentecoste, o Espírito vem de forma veemente, impetuosa. De repente enche a casa e enche o povo. Aí esse povo vai pregar achando que vai falar normal. Mas a dispensa se abre, glossolária, palavra nova, língua nova. Começa a falar na própria língua, mas sai na língua do ouvinte. É a dispensa de Deus quebrando bloqueios. Eu não sei qual é o bloqueio que está te impedindo na congregação. A dispensa vai abrir. Eu não sei o bloqueio para você ganhar o vizinho. A dispensa vai abrir. Não me importa o bloqueio. A dispensa tem o recurso. Quem está comigo, adore e glorifique ao nome deste Deus aqui. Uia! Sede fortalecido no Senhor. Só que Paulo continua. Ele fala, eu ativamente sendo fortalecido. Segundo ele cita a fonte da onde vem a força. E agora ele vai revelar a qualidade dessa força. É muito profundo, Paulo, né? Sede fortalecido, eu vou no Senhor. Aí ele vem trazendo a intensidade dessa força. Na força do seu poder. Esse poder é grandioso. E a qualidade deste poder é que ele não impera de fora para dentro. Porque se ele impera de fora para dentro, eu analiso pela minha visão natural. Por isso que a análise numa ótica natural é contra a fé. Por isso você não pode levar o seu ministério pela sua análise e critério de um olhar humano. Porque a força do poder de Deus impera de dentro para fora. De fora para dentro. Análise natural. Qual que é a análise natural? Estatística. Ninguém que tentou conseguiu. Todo mundo perdeu quando chegou aqui. Todo mundo que chegou aqui não foi bem sucedido. Todas as vezes que aconteceu aqui, parou. Visão natural. Estatística. Calculadora. Regrinha de 3. Treina. Metro. Tudo que o homem pode usar de recurso para tentar limitar o que pode ou não pode acontecer. Política. Economia. Tudo isso são as limitantes naturais que eu analiso sobre a minha ótica. Isso é força de fora para dentro. Por isso eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo aquilo que eu creio. Sabe por que às vezes está parando e está ficando com medo? Porque está fazendo a análise de fora para dentro. Mas agora vamos fazer a análise de dentro para fora. Análise de dentro para fora, o critério é só um. A valência é uma só. Palavra pequena, mas poderosa. Fé. Análise de dentro para fora, eu não preciso enxergar. Análise de dentro para fora não precisa de probabilidade para eu acreditar. A
análise de dentro para fora é impossível, é verdade, mas eu continuo crendo porque a fé me faz confiar que o meu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Deus está te levando hoje para uma análise de dentro para fora. Essa força vai tomar você. Talvez o seu físico não muda, a sua fisionomia não muda, mas de dentro para fora Ele está mobilizando você. Pedro e João, no templo Formosa, de repente, está lá um mendigo, me dá ouro e prata. Análise de fora para dentro. Ouro e prata eu não tenho. Bolso vazio. Conta zerada. Mas eu vou te dar o que eu tenho de dentro para fora. De dentro para fora é o poder do Espírito Santo agindo em mim. Moeda eu não tenho para dar, mas levanta e anda em nome de Jesus. É essa força que Deus vai te dar hoje. Autoridade, poder de Deus, revestimento de poder. De dentro para fora tem cura, tem milagre. A tua palavra é poderosa em Deus. Por isso que o limite para nós crentes é o melhor lugar, porque é onde a força de dentro para fora ativa. Chegar no nosso limite é desconfortável. Mas chegar no nosso limite é o primeiro passo para o poder de Deus se ativar em nós. Fortaleça-te no Senhor e na força do teu poder. O que esse poder produz em nós? Produz qualidades para a guerra. Primeiro, discernimento. Se não tiver discernimento, guerra espiritual perdida. Se eu não entender contra quem eu estou lutando, naturalmente eu vou perder a batalha. Certa vez Paulo chegou naquela cidade para anunciar o evangelho. E quando o inimigo não conseguiu ganhar de Paulo no pecado, no medo, ele usa um artifício perigoso, e toma cuidado com isso. O artifício do orgulho. Paulo vai para lá. Verdadeiramente esse é um homem de Deus. Paulo volta. Vai de novo, verdadeiramente esse é um homem de Deus. Terceira vez, o espírito de discernimento do Senhor vem. Aí Paulo, eu te repreendo agora, espírito de adivinhação. Igreja sem discernimento é uma igreja vulnerável. Crente sem discernimento é crente vulnerável. Essa força de Deus vai te dar discernimento para a batalha. Deus vai te fazer entender coisas que no olho natural você não entende, mas o discernimento que vem de Deus vai te orientar para entender contra quem você está lutando. O que faz da igreja não ser enganada é o discernimento de Deus na vida dela. Eu me lembro de duas experiências. A primeira negativa. Eu tinha 14 anos. E eu estava buscando batismo com o Espírito Santo. Eu conto isso sempre. E de repente estou buscando, orando, buscando a Deus. E na igreja que eu era pequena, entra um homem todo de branco. Eu viro para o meu irmão e falo assim, eu quero ser igual esse homem aí, ó.
Ele falava a língua, a voz grossa, bonita, falava a língua. Eu virava para meu irmão, aí, aquilo ali, ó, eu estou buscando é isso aí. O nosso pastor, ajoelhado, sentado, de costas para a porta onde esse homem entrou, o pastor de costas fala assim: eu te repreendo aí agora, espírito do engano. Do jeito que o pastor fala, o homem se manifesta lá. E quando ele se manifesta, uma experiência terrível, ele pega um banco com a mão e levanta. Tomado por legiões. O pastor vai repreender, eu vou também, envergonhado, mas eu vou. O pastor orando, eu também orando. Ele foi liberto naquele momento. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu chorei compulsivamente. Falei, Deus, não é possível ser um servo do Senhor e confundir a voz do diabo com a sua voz. Deus, eu preciso conseguir entender e não confundir a sua voz. Não há tristeza maior para um servo de Deus do que confundir a voz do seu Senhor. Deus vai te dar discernimento. A voz do inimigo não vai enganar você. Por mais doce que pareça e promissora que seja, não vai enganar, porque a igreja tem o discernimento que vem de Deus. Você vai entender contra quem você está lutando, porque o espírito de discernimento vai tomar essa igreja, os obreiros, a membresia. Esse espírito de Deus vai tomar você. O inimigo não fala aqui. A voz do diabo não vai ter voz. O engano não vai ter voz. Sedução não tem voz, porque a voz que nós ouvimos é a voz de Jesus e a voz de Deus. É Ele quem te fala. Uia! Depois de algum tempo eu fui pregar num congresso. Chegando lá, foi o pior culto, se eu posso dizer isso, que eu participei. Igreja abençoada. Pensa num culto pesado. O irmão vai subir no altar e escorrega com um copo de água que ia trazer para mim. A irmã vai cantar, escorrega na água que tinha caído. A menininha vai subir com a mãe e bate a cabeça. O som desliga e liga toda hora. Não sei o que o instrumento que o do som arrumou lá, que derrama água na mesa de som. Que culto terrível! E eu pensando, mas daqui a pouco eu vou pregar, Deus vai me dar graça aqui. Misericórdia. Quanto mais eu prego, mais a igreja se dispersa. Eu peço misericórdia a Deus, Deus me dê misericórdia aqui. Que coisa é essa? E eu pregava, nada. Ia para um jeito, nada. Ia para outro jeito, nada. Estava tão terrível que eu pregava e no meio da igreja tinha uma irmã que eu cantando, eu pregando e ela cantando. Porque Ele vive, posso crer. Misericórdia, estou pregando, irmã. E uma conversava com a outra, aquela coisa muito estranha. Preguei o que mais que eu podia. De repente a minha força acabou. Não tinha mais energia para pregar. Eu até meio desmotivado. Vou fazer uma oração. E a oração foi assim. Amém, Deus se os abençoou hoje. Falou o que tinha que falar hoje. Foi uma benção. Muito obrigado. Continua abençoando essa igreja. Eu orando desse jeito. Os jovens são tomados por um poder sem contexto. Eu não entendi. Mas que poder é esse? Não estou entendendo nada. Os irmãos, ele continua conversando, os jovens começam a pegar no poder, eu estou aqui, pasmo. Uma oração dessa, um poder desse. Meu Deus, não tem sentido uma coisa dessa. Mas eu olhava para os jovens, entenda isso. Me dava vontade de orar mais, jejuar, buscar a presença de Deus.
Porque poder de Deus não me dá nem vontade de pular também, me dá vontade de aproximar de Deus com santidade. Só que no meio daquela juventude, tinha um jovem, mas ele era velho, porque é aquele jovem que nunca casa, ele continuou ali. Vocês sabem que todo lugar tem um desses. E ele está no meio dos jovens, mas ele é um pouco mais velho. Ele se levanta e começa a movimentar-se também, mas eu olho para ele, não tenho outra palavra para descrever. Eu sinto raiva. Meu Deus, agora esse cão pegou em mim. Eu olho para os jovens no poder, me dá alegria. Eu olho para aquele irmão, ele me irrita. De repente aquele irmão vem dançando uma dança estranha e feia, por meio da igreja fora, dançando. Sobe no altar, pega o microfone e começa a profetizar. Eu já tinha colocado o microfone, eu olhei para o pastor da igreja, o pastor está assim. A irmã continua cantando, roendo unha. Os jovens continuam no poder. E eu aqui irritado com esse irmão aqui. E o pastor lá assim. De repente eu fechei os olhos, Deus, sei o que está acontecendo. E ele profetizando. De repente eu não aguentei, meu irmão. Foi crescendo, eu gritei, eu esbravejei. Cala a boca agora! Cala a sua boca! Quando eu falo assim com ele, eu falei assim. Ele joga o microfone, ajoelha na minha frente e fala assim: ora para mim agora. Sou eu que estou aqui, falou o nome dele. E desceu chorando, em plank, chorando. Metade da igreja vem chorando. Outra metade da igreja, junto com o pastor, que levanta a mão e começa a gritar: Deus é fiel. Deus ainda responde. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não entendendo nada. Final do culto, foi lá me levar para lanchar. Eu falei: pastor, você não entendeu nada? Não, eu falei: não entendi. Esse irmão aí começou a ter uns comportamentos estranhos aqui na igreja. Eu fui aconselhar, ele dividiu a igreja e quase me arrancaram daqui. Só que como estava chegando a festa, fizemos 30 dias de oração. Para Deus responder e resolver esse problema no dia da festa. Só que teve a festa. Sexta-feira, nada. A igreja não é sábado que Deus vai falar. Sábado, nada. Não, é domingo que Deus vai falar. Manhã do avivamento, nada. A igreja chega à noite tensa, por isso aquele culto está naquele movimento. Mas quando Deus desmascara a voz do inimigo aqui, a metade que vem chorando é a metade que estava junto com esse irmão do problema. A outra metade que levanta a mão agradecendo junto com o pastor é a igreja que estava em oração pedindo a Deus resposta. Deus naquela noite, Ele cumpriu o que eu pedi. Eu não quero confundir a sua voz com a voz do diabo. E essa noite eu profetizo que esse Deus que me usou pela graça, Ele vai te dar discernimento também. Satanás não tem voz aqui. Quem está comigo, levante a mão, adore e glorifique a esse Deus aqui. Ele vai dar discernimento para a juventude, para os obreiros, para o ciclo de oração, para a liderança completa. Esse Espírito vai liberar discernimento. Onde o Espírito de Deus impera, o diabo não tem voz. Oh, Deus vai te dar discernimento para agir na tua família.
Tu está usando arma natural, Deus vai te fazer entender e ver o que você ainda não viu. Você veio aqui hoje e a resposta é: Deus está abrindo seus olhos hoje. Essa batalha está garantindo a vitória, porque Deus é o Deus que te dá discernimento. Oh, aleluia! Oh, vontade de gritar, glorificar o nome do Senhor. Que presença gloriosa aqui! Que presença doce dele aqui! É a ativação do Espírito Santo agindo por intermédio da igreja. Alabante caia da graça. Esse poder produz discernimento. Esse poder produz recurso. E esse recurso é incalculável. E a hora que você está pensando assim, não sei o que falar. Calma. Deus vai te dar o recurso. Tem hora que vai parecer que é um pensamento seu, mas é Deus te dando o recurso. Fui pregar em um lugar. Fiquei de terça a domingo pregando em São Paulo. Logística ruim, ou provisão de Deus, cismei de pregar no domingo de manhã para vir depois. Cheguei em igreja, para lembrar, cheguei em BH sem força alguma. Ruído, eu falei assim, não vou lá não, porque se eu não estou aguentando pregar não, mas se eu tenho endereço, tem um lugar, tem que ir, porque é a responsabilidade. Era uma cruzada. Eu pensei assim, cruzada normalmente é 15 a 20 minutos no máximo para pregar. Vou ficar tranquilo, porque deve me dar uns 20 minutos. Cheguei lá. Achei que teriam umas 20 pessoas. Tem uma multidão de gente lá. Lá no Pedreira, em BH. O pastor Jeifson vira e fala assim, Tiago, como você gosta de pregar, e nós damos prioridade para a palavra, esse dia eu não queria prioridade da palavra, não. Você tem 1h30 para pregar. Misericórdia, me ajuda aí. Ô pastor, eu não aguento não, 1h30, aqui é a palavra, aqui é a palavra. Irmão, hoje podia não ser. Amém, pastor, eu vou até onde eu conseguir. Comecei a pregar, irmãos. De repente a minha mente travou. Eu olhava para a minha Bíblia e para o meu esboço, eu não conseguia ver nada. E quando eu não achava nada para falar, eu repetia o que eu já sabia, que minha mente travou naquilo. E tudo que eu falava é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único acesso que nos leva a Deus. Jesus é o caminho porque é o acesso, é a verdade porque é a revelação, é a vida porque me tirou do império das trevas e transportou para o seu reino. Bonito, né? 20 minutos falando só isso. 25 minutos só isso. Todo mundo já está ansioso. Vai pregar, não vai ficar repetindo aí. De repente uma força me toma. Uma força poderosa. Meu corpo fica normal, vigoroso. Eu falei, agora eu prego. Estava em cima de um caminhão, agora eu prego. Quando eu comecei a falar, agora eu prego, um portão verde meio amarelado me chama a atenção. Portão, me ajuda aí, portão. Eu olho para o portão, aí Deus fala comigo, fala o que eu te mandar. Lança o desafio. Aí vem na minha cabeça, o macumbeiro
Tu entregou vela de 7 dias, galinha preta e farofa com cachaça na encruzilhada, para tentar profetizar que essa vila é sua. Mas o meu Deus me trouxe aqui, macumbeiro, para dizer para você assim, ó, essa vila é dele e ele não abre mão. E tem outra, macumbeiro. O meu Deus não luta. O meu Deus vence. Porque de eternidade em eternidade, ele nunca entrou em uma batalha com a possibilidade de perder. Quando eu falo isso, o caminhão balança todo, os pastores seguram no banco, e o resultado que eu tenho é que a força para a guerra foi embora. Falei, Deus, agora que eu precisava dar força para guerrear, o que eu vou fazer aqui? Vou pregar. Aí eu comecei a pregar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único acesso que nos leva a Deus. Jesus é o caminho porque é o acesso, é a verdade, porque é a revelação, é a vida, porque me tirou do império das trevas e transportou para o teu reino. Mais uns 15 minutos assim, eu estava cansado. De repente, do lugar que eu apontei um dedo, saiu um senhor de uns 50 e poucos anos. A característica física dele é que ele era calvo e tampava a calvície com o lado do cabelo. Esse era ele. Ele aparece ali, chama o presbítero, e eu estou aqui repetindo. E o presbítero me conta o que ele falou. Ele falou assim, na minha vida toda, 2 pessoas pregaram para mim. A primeira eu pus para correr. A segunda é esse pregador aí, que só fala a mesma coisa, com essa voz grave e melancólica. Mas eu entrei para casa, tranquei o portão, entrei para a sala, tranquei a porta, entrei para o quarto, tranquei a porta, liguei o som e coloquei um travesseiro no ouvido para não ouvir. Mas essa palavra está moendo meu coração. Aquele homem caiu de joelho, levantou as 2 mãos e gritava em praça pública, eu quero aceitar esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e é o único acesso que nos leva a Deus. A mente do pregador pode falhar, o cognitivo pode não trazer mensagem, mas aonde há poder de Deus, a palavra dele é poderosa para trazer recurso. O que eu estou dizendo a você é que, sempre que você tiver essa força, ainda que te falte palavra, Deus tem a resposta e a palavra para os seus lábios. Obreiros do Senhor, chegará a hora que você não saberá o que fazer. Chegará a hora que te faltará palavras. Chegará a hora que te faltará recurso e companhia. Mas eu te falo em nome de Jesus, não te faltará recurso de Deus. Quando você estiver lá sozinho, os obreiros do Senhor, estará difícil. Eu te afirmo em nome de Jesus, a presença de Deus será a resposta e o recurso que vocês precisam, Ele nos dá recurso para a batalha. Isso é batalha espiritual, é Deus nos nutrindo o tempo todo, é Deus nos dando recurso o tempo todo, por isso a igreja não perde batalha. O final dessa história foi essa aqui, eu fui continuar pregando que o tempo vai acabar ali. Uns 6 meses depois, pastor Geivisson me liga, manda mensagem, melhor dizendo, no Facebook. Tiago, ora aí que negócio estreitou aqui. O que aconteceu, pastor Geivisson? O traficante quer me matar. Então eu falei, boa coisa. Pior se ele estivesse gostando de você.
Mas por que ele está querendo te matar? Acabamos com a mão de obra dele. Os aviãozinhos tá tudo na igreja. E tem dia que passa lá na biqueira, ele tá lá vendendo. Perdeu mão de obra. Os aviãozinhos tá tudo na igreja convertido. 1 ano e meio depois desse dia, me chamaram para pregar num retiro. Me deram a palavra 11 horas. 2 horas terminamos de pregar. A banda MGT foi cantar. Naquele dia eu estava passando por uma luta. E eu falei com Deus, experiência. Não estou falando que isso aqui é doutrina. Experiência, eu falei com Deus. Deus, me dá um abraço hoje. Mas eu quero que o Senhor me fale, me mostre isso mesmo. Eu sei que o Senhor está me abraçando, mas me fala e deixe isso claro para mim hoje. MGT canta 1, 2, 3, 4. Está dando quase 4 horas da manhã. Eu falei, Deus, não vai ser hoje, né? De repente vem um rapazinho. Rapazinho diferente. O jeitinho dele andar. Vou falar como é que ele fez. Você vê que é Deus que faz milagre. Ele vem assim, ó. Aí, vou te dar uma fita aí. Que fita? Te dar uma fita aí que eu senti aqui. Eu não sei como é que fala, mas vou te falar que Deus me falou. Fala aí. Deus mandou eu vir aqui te abraçar e é isso aí. Ele fala assim e me abraçou. Eu chorei ali, chorei. Quando cheguei lá na casa, eu vou parar de pregar, devolver a palavra. Falei com o pastor Geives saiu dando soco no ar, falando assim, glória a Deus, glória a Deus. Falei, o que é isso, pastor Geives? O que está acontecendo? Ele falou assim, Tiago, isso aí era o acertador de conta lá da boca lá. Deus já está pegando acertador de conta e está salvando. O dia que eu fui nessa igreja, a primeira vez, tinha 11 jovens misturados com adolescente. Da última vez que eu fui, tive que pregar em 2 horários no domingo, porque a igreja não comportava o número de pessoas. Sabe por quê? Num recurso que Deus deu em um dia onde o pregador estava com a mente travada. Mas às vezes a mente travada, a palavra repetitiva, se torna um instrumento de Deus para salvar uma alma. Coloca a mão no seu coração, vou parar aqui. Outro dia eu termino a mensagem. Deus, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor me inspirou. Eu peço ao Senhor, Pai querido, que essa palavra, esse ensinamento sirva de combustível para essa igreja, para esses obreiros que aqui estão, ó Pai. Pai amado, que a sua força poderosa nos guie, ó Pai amado, nos dando recurso para trabalharmos no teu reino. Essa segunda-feira aqui, Pai, é dia de restabelecer as nossas forças. E que essa palavra sirva para dar para os seus os ungidos, ó Pai querido, combustível para trabalhar nas congregações e nas igrejas. Deus, eu te peço, Pai amado, uma vez mais. Deus, eu confio tanto na tua palavra, que eu já te agradeço pelo resultado. Eu já te agradeço pelos testemunhos que serão contados, porque a tua palavra é poderosa para surtir o efeito. E essa igreja que recebeu a palavra, glorifica a Deus bem alto, porque Ele falou contigo. Amém. Fala pessoal, meu nome é Paulo César e está sendo incrível a minha experiência no grupo Jovens no Altar, a qual eu também adquiri um e-book abençoado que tem edificado muito a minha vida e está abençoando a minha vida cada dia mais. Que também possa abençoar a sua. Deus abençoe.